Retornando à sessão, passo a palavra, permanece a palavra com o conselheiro Manuel de Andrade para relato do processo número 00600 0033 33 2020 74, objeto de citação oral das razões de defesa. A palavra está com Vossa Excelência, conselheiro Manuel de Andrade. Renovo o agradecimento e o processo já mencionado, 33 33 20, início 0600, Secretaria de Mobilidade, parcerias público-privadas e concessões comuns. Outorga de concessão para implantação, exploração, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago de veículos em logradouros públicos e áreas pertencentes ao DF. Objeto do PMI número 2, exame relativo ao primeiro estágio de análise da documentação objeto desse certame, consoante disposição do artigo 8º da Resolução TCDF 290/16, decisão, diligência interna para avaliação da regulamentação da Lei 692/2004, pelo Decreto Distrital 43.961/22, instrução, superveniência de requerimento do Sindetran, DF, com pedido de medida cautelar para participação nos autos como terceiro interessado, instrução da técnica pela adequação do decreto, determinação de diligências para compatibilização do projeto Zona Verde com o decreto regulamentar e deliberação acerca do pedido do Sindetran. Pedido de sustentação oral formulado pelo deputado distrital Gabriel Magno, habilitado no processo por força do espaço singular 313 de minha autoria, deferimento para a presente data. A obstrução encontra substanciada a informação número 21/23. Nesse sentido, preliminarmente, a unidade técnica esclarece que o pedido de habilitação do Sindetran como interessado no processo já foi deferida por meio da decisão número, por força de requerimento anterior. Em seguida, o órgão instrutivo, procedendo à análise do decreto distrital 43461/22, no termo de decisão 2634/23, conclui que o referido diploma legal tem adequação e compatibilidade com a lei complementar número 692/2004. A despeito disso, no tocante à adequação do projeto ao decreto, a unidade registra ter identificado pontos que merecem esclarecimento por parte da CEMOB. Em fato exposto, sugere ao plenário tomar conhecimento da presente informação, considerar atendido o item 3 da decisão 2643/23, no que tange à regulamentação da matéria prevista na Lei Complementar Distrital 692/2004. Tomar conhecimento do novo requerimento do Sindicato dos Servidores das Carreiras, que compõe o órgão e entidade de trânsito, DF, deliberar sobre a medida cautelar formulada pelo sindicato, constante das páginas número, item C do pedido do requerimento solicitado, determinar a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, CEMOB, que apresente esclarecimento sobre a não previsão no projeto Zona Verde de redução ou ampliação dos horários estabelecidos de estacionamento em épocas especiais ou datas comemorativas. Parágrafo 21 a 26 da informação. B. A ausência de aprovação dos projetos e instalações pelos órgãos competentes. C. Inconsistência entre o decreto e a minuta contratual no que se refere à responsabilidade civil em casos de danos. Parágrafo número da informação. Da ciência da decisão que vinha a ser proferida por esse tribunal, ao Conselho Comunitário dos Servidores das Carreiras que compõem os órgãos e entidades de trânsito DF, devendo as futuras intimações e publicações serem encaminhadas para o seu bastante procurador, Dr. Ulisses Riedel de Rezende, conforme solicitação constante. Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, CEMOB, e autorizar o retorno dos autos de assessoria técnica e de estudos especiais para as providências de sua alçada.
O deputado distrital Gabriel Magno, habilitado como interessado no processo, por força do despacho regular número 313, formulou pedido de sustentação oral, a qual foi deferida inicialmente para o dia 29 de 11 de 2003 e posteriormente é marcada para a presente data de acordo com o despacho que proferi. Presidente, esse aqui é em resumo, o relatório. Agradeço, Vossa Excelência. Concluído o relatório, em conformidade com o artigo 136, parágrafo 4º do Regimento Interno, indaga o representante do Ministério Público junto ao Tribunal, Procurador-Geral Demóstenes 3 Albuquerque, se deseja manifestar-se neste momento. As palavras do ilustre deputado, ora requerente de sustentação oral. Concedo a palavra ao deputado distrital Gabriel Magno, esclarecendo que, nos termos do artigo 136, parágrafo 4º do Regimento Interno, Vossa Excelência disporá de até 15 minutos para proceder à sustentação oral das razões de defesa. Boa tarde, doutor. Boa tarde, deputado. A palavra está com Vossa Excelência. Presidente Michel, boa tarde ao relator, Manuel, os outros demais conselheiros, Inácio, Paulo Tadeu, André Clemente, Vinícius e também o procurador Demóstenes. Primeiro, agradecer Vossas Excelências pela possibilidade e oportunidade de fazermos essa sustentação oral aqui nesse tribunal. O tribunal também reconhecer que prontamente tem sido bastante diligente em várias das questões aqui com a Câmara Legislativa, mas no conjunto da sociedade no Distrito Federal. Presidente e demais conselheiros, a nossa representação trata da questão da concessão da exploração dos estacionamentos públicos do Distrito Federal, denominado no projeto apresentado pelo Poder Executivo de Zona Verde. Quero primeiro destacar, obviamente, a importância de se pensar e discutir o processo da ocupação da cidade, da própria mobilidade, do uso de novos modais e de instrumentos que desincentive o uso do transporte individual. Como a gente observa em várias cidades do mundo, a cobrança de estacionamentos é uma dessas alternativas, desses instrumentos que são usados por várias grandes cidades para desincentivar o uso do transporte individual, que causa, consequentemente, é uma realidade também do Distrito Federal, um trânsito caótico e prejuízos materiais para o conjunto da população, aqueles que utilizam e dependem do transporte coletivo e aqueles que também não utilizam. Nesse sentido, presidente, a gente traz aqui para esse tribunal e a análise desse processo algumas questões que foram levantadas também aqui na Câmara Legislativa, pelo estudo da assessoria, por debates de audiências públicas, alguns pontos que para nós são bastante relevantes. O primeiro é que não nos parece que hoje tem também pensado e organizado, junto com uma proposta de concessão dos estacionamentos, desincentivo do uso de transporte individual, outras políticas que possam se integrar para melhorar a mobilidade urbana da nossa cidade. Outros problemas na própria proposta que foi apresentada no estudo citado aqui também pelo relator, na PNI, que é a questão do reinvestimento das receitas. O projeto e a proposta original não destina, por exemplo, a receita das outorgas anuais, da outorga inicial, não é destinado para a melhoria do sistema de transporte coletivo do Distrito Federal. Poderia ser pensado para isso, de reinvestir esse recurso no próprio sistema de transporte coletivo. O projeto também não trata e não deixa nítida as etapas de implantação, falta também mais nitidez quanto aos critérios técnicos adotados nas 4 bolsões, que foi dividido em IP amarelo, IP rosa, IP roxo e o IP branco. Quando trazem a comparação, inclusive, de outros modelos, destoa a relação da comparação, e aqui eu cito um exemplo, quando a própria proposta apresentada traz o exemplo da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem uma população 10 vezes maior que a do Distrito Federal, e na cidade de São Paulo, hoje, são 54.686 vagas que são destinadas à concessão e à cobrança do estacionamento. A proposta apresentada para o Distrito Federal
são de 115.670 vagas. Então, não nos parece também que ela está dimensionada a partir da própria realidade da cidade. E aí é um ponto também que eu chamo a atenção, porque o estudo apresentado, inclusive para esse tribunal, é um estudo de 2020. É importante lembrar, nobres conselheiros, que em 2020 nós vivemos a pandemia da Covid-19, o momento de ápice do distanciamento social, das restrições de saída, e o estudo feito em 2020 era de uma realidade de uso e ocupação da cidade bastante diferente do que foi o processo que nós ainda estamos aprendendo, vamos dizer assim, nesse convívio pós-pandemia, da importância de se ter uma atualização desse estudo para ter melhor definição das diretrizes da concessão. E uma contradição, né, que é notória no próprio nome do programa, né, o projeto Zona Verde e divisão de bolsões, né, homenageando os IPs da cidade, o patrimônio do Distrito Federal, mas uma contradição, porque o que a gente tem visto, infelizmente, ao olhar para a cidade, são grandes obras que têm, inclusive, derrubado árvores, né, e diminuído a própria área e zona verde da cidade. Dito isso, presidente, conselheiro, eu quero tratar, finalmente, de um ponto para nós decisivo e importante, que se diz respeito à questão da zona caracterizada como IP amarelo. Por que eu digo isso? Porque no IP amarelo consta as superquadras de Brasília, da Asa Norte e da Asa Sul. Uma região, né, que é o centro da cidade, que é considerado o conjunto urbanístico de Brasília, que é tombado. É patrimônio da humanidade. E esse processo, e gostaria de fazer um breve relato, o processo de reconhecimento do conjunto urbanístico da cidade de Brasília como patrimônio mundial da Unesco foi reconhecido em dezembro de 1987, na 11ª sessão ordinária do Comitê do Patrimônio Mundial, e nessa sessão a delegação brasileira presente nesse processo que teve o reconhecimento do conjunto urbanístico da cidade de Brasília como patrimônio mundial da humanidade, foi apresentado contrapartidas de que a própria legislação e organização do Distrito Federal na garantia da preservação desse conjunto urbanístico que depois, posteriormente, deu no Decreto 10.829, de 14 de outubro de 1987. Vale destacar, conselheiros, que esse decreto ele não é, na figura pública, um mero decreto passível de alteração. É o decreto que é o compromisso firmado, condicionante, para que Brasília recebesse o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. E eu quero destacar nesse decreto o tema da contradição com a proposta apresentada da Zona Verde. A preservação da concepção urbanística de Brasília tem a especificação de 4 escalas nesse processo. A escala monumental, a escala residencial, a escala gregária e a escala bucólica. E na escala residencial, no artigo 4º do decreto, peço permissão para ler, diz o seguinte: artigo 4º do decreto que condiciona o título de Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade. A escala residencial, proporcionando uma nova maneira de viver própria de Brasília, está configurada ao longo das alas sul e norte do eixo rodoviário residencial e, para sua preservação, serão obedecidas as seguintes disposições. Inciso 5º. Em todas as superquadras, só será permitida a venda das projeções dos edifícios, permanecendo de domínio público a área remanescente. Então, é nítido que o inciso 5º do artigo 4º do decreto 10.829 de 1987, ele precisa ser garantido e cumprido. E aí que entra a contradição oriunda da nossa representação, porque, somado ao decreto, a gente pode citar
outras normativas importantes da legislação jurídica aqui do Distrito Federal, a própria lei orgânica, no seu artigo 3º, que coloca como objetivo prioritário do Distrito Federal zelar pelo conjunto urbanístico, o artigo 247 da própria lei orgânica, que também propõe que o poder público adotará medidas de preservação das manifestações e dos bens de valor histórico, artístico e cultural, bem como das paisagens notáveis, naturais e construídas. O parágrafo 2º do artigo 247, que fala que esta lei resguardará Brasília como patrimônio cultural da humanidade, ou seja, a preservação do decreto que definiu esse título, e por isso que ele não é passível de alteração, bem como também, ainda na lei orgânica, os artigos 295 e 316, e no próprio PDOT, a Lei Complementar 803 de 2009, no artigo 66, os parágrafos 2º e 3º, no parágrafo 3º do artigo 66, explicitamente a questão do decreto 10.829. Bom, dito isso, presidente, a transferência de domínio das áreas de estacionamento situadas nas superquadras de Brasília, por meio da concessão para exploração privada, no nosso entendimento, configura esse atentado às normas regulamentares que foram condicionantes para a concessão do título de patrimônio cultural da humanidade a Brasília. Então, é por isso e nesse sentido que o pedido que nós fizemos na representação a esse tribunal é que tenha a suspensão, né, cautelar dos efeitos do edital do chamamento, que se retire da proposta, e aí no caso específico do bolsão chamado IP amarelo, os estacionamentos das áreas residenciais, que não pode, de acordo com a legislação vigente hoje, ser transferida o domínio para a exploração de uma concessão privada. E, por fim, e aqui também encerro, já agradecendo mais uma vez, da sobreposição que nos preocupa desse processo com o processo de concessão da rodoviária, já que no processo da Zona Verde, o IP roxo, a zona e o bolsão do IP roxo, diz respeito aos estacionamentos do centro da cidade, do CONIC e da própria rodoviária. E o processo que também corre nesse tribunal de concessão da rodoviária se prevê como uma parte importante, inclusive, das receitas, a exploração desses mesmos estacionamentos, 2.900 vagas. E aí com prejuízo para o poder público. Por quê? Porque na proposta de concessão da Zona Verde, tudo que se arrecada desse processo de exploração, 20% volta para o Estado. E na concessão da rodoviária, apenas 4,3% do que se arrecada volta como receita para o Estado e para o cofre do governo do Distrito Federal. Então, tem um prejuízo também flagrante dessa sobreposição da disposição e do controle dos estacionamentos do centro da cidade. Esses estacionamentos, inclusive, que fazem parte do IP roxo, no caso da Zona Verde, ou da concessão direta para a concessionária que ganhar o processo da rodoviária, caso ele seja aprovado também aqui na Câmara Legislativa, de prejuízo, e talvez as principais áreas de exploração desse estacionamento. Então, nesse sentido também, que a gente pede para a manifestação desse tribunal, e agradeço mais uma vez a oportunidade, o belíssimo trabalho e a responsabilidade que esse tribunal tem tido com o Distrito Federal. Obrigado, presidente.